O Brasil recebeu ontem, o presidente Lula recebeu ontem a visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e um dos pontos que gerou mais polêmica na discussão, né, o Lula até rechaçou isso, foi a questão do aditivo, né, ao acordo da União Europeia com o Mercosul, em que aprofundava o número de questões obrigatórias a serem seguidas do ponto de vista ambiental. Então, por exemplo, a impossibilidade, né, de exportação de produtos que sejam oriundos de área de desmatamento e de outros crimes ambientais, por exemplo. O presidente Lula criticou, né, tudo, né, toda uma discussão de uma parte do agronegócio que acha que essas questões devem ser voluntárias e não vinculantes, não obrigatórias. Como é que o IBAMA vê isso? Porque no final das contas, isso é tudo bem. O senhor fala que não tem pressão sobre o IBAMA por conta disso, mas como é que o senhor vê isso, essa questão de que dessa devida diligência da União Europeia chegar aqui e falar, olha, a gente não vai aceitar produtos que são oriundos de área de desmatamento. O senhor acha que isso contribui com o combate ao desmatamento ou na atual circunstância não contribui? Sakamoto, eu acho que tem pontos importantes, mas tem cláusulas que o governo brasileiro está analisando como algumas cláusulas verdadeiramente abusivas. Então, vou dar um exemplo. O Brasil tem um dos melhores sistemas de controle de uso do solo do mundo. É um sistema construído com muita dificuldade pelo nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E nesse acordo, nessa proposta de acordo, a União Europeia está querendo usar um sistema próprio. Então, tem vários pontos que eu entendo que cabe sim negociação. Né? Uma coisa é você decidir não comprar. E, obviamente, qualquer país pode tomar essa decisão. Olha, eu compro isso, não compro aquilo. Ok, isso é do jogo. Agora, o que está se colocando como cláusula aditiva, inclusive, são sanções. Eu acho que em relação a isso que o governo brasileiro está fazendo uma justa reclamação. Está se impondo num acordo de facilidades de comércio possíveis sanções. Agora, não tenho dúvida, nós precisamos fazer a nossa lição de casa. Né? E não é só por conta do acordo da União Europeia. Nós temos que baixar desmatamento. Nós perdemos no ano passado 2 milhões de hectares de vegetação nativa. Sem floresta não tem chuva, sem floresta não tem produção rural no Brasil. Não existirá produção rural, agrícola no Brasil sem a garantia da Amazônia preservada. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para a biodiversidade brasileira como um ativo, como algo que nos diferencia e não como algo que nos atrapalha. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Né? O governo brasileiro está fazendo a discussão, o debate sobre o acordo com a União Europeia. Espero que seja bem sucedido. Né? Hoje se fala tanto em rastreabilidade porque tem muita ilegalidade. Se a ilegalidade fosse a exceção, não faria sentido a gente estar discutindo em acordos comerciais estratégias de rastreabilidade, porque rastreabilidade é muito caro. Você ficar olhando se esse café saiu de uma área desmatada ou não, se essa soja saiu de uma área desmatada ou não, se esse boi está numa área que foi recém desmatada ou não, isso tudo é muito caro. Né? Isso não quer dizer que eu estou dizendo contra a rastreabilidade. O que eu estou dizendo é que o que a gente precisa é combater a ilegalidade. E nesse caso, o papel do IBAMA é muito importante. Né? O, Sem o IBAMA, e sem que os estados também cumpram com seus papéis. Né? Vou dar um exemplo: a maior parte do desmatamento hoje no Cerrado, em grande parte, é uma atribuição, uma responsabilidade pela Lei Complementar 140 dos estados. Então, nós precisamos que todo mundo trabalhe bem. Os órgãos estaduais, o IBAMA, todo mundo para combater as ilegalidades, para que a gente consiga preservar aquilo que é nosso, né? Nossos ativos florestais, nossos recursos hídricos, nossa biodiversidade, nossos povos originários, tocando e ao mesmo tempo produzir.